Seja bem-vindo. Nesta jornada, você será capaz de entender como funcionam as ferramentas de auditoria e monitoramento de bancos de dados. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, especialmente em áreas que exigem a garantia da segurança, integridade e eficiência do sistema de dados. As pessoas que tentaram implementar auditoria e monitoramento sem a devida instrução tiveram problemas ao identificar ameaças de segurança e gargalos de desempenho, resultando em falhas críticas e vulnerabilidades. Vamos lá! A segurança da informação em bancos de dados é um aspecto fundamental para qualquer organização que lida com dados confidenciais e críticos. Proteger esses dados envolve a implementação de medidas que evitem acessos não autorizados, perdas acidentais ou ataques cibernéticos, garantindo que as informações permaneçam íntegras, disponíveis e confidenciais. O conceito de confidencialidade refere-se à proteção das informações contra acessos não autorizados. Isso significa que apenas pessoas ou sistemas com as permissões corretas devem acessar ou modificar os dados armazenados no banco de dados. A integridade dos dados é outro aspecto vital da segurança. Ela assegura que as informações armazenadas estejam corretas e livres de alterações não autorizadas ou acidentais. Além das ameaças internas, os ataques externos são uma preocupação constante. Para combater isso, é importante que os desenvolvedores implementem medidas de validação e sanitização de dados inseridos pelo usuário, garantindo que apenas entradas seguras sejam processadas. De maneira geral, proteger os dados armazenados em um banco de dados envolve uma combinação de ferramentas, políticas e boas práticas que visam minimizar os riscos e garantir a operação segura e eficiente do sistema. Desde a implementação de controles de acesso até o uso de técnicas de monitoramento e auditoria, a segurança deve ser tratada de forma estratégica, com ações voltadas tanto para prevenir ameaças quanto para mitigar possíveis danos. O controle de acesso e o gerenciamento de permissões em bancos de dados são componentes essenciais para garantir que apenas usuários autorizados possam visualizar, modificar ou administrar informações sensíveis. Esse processo envolve a implementação de políticas rigorosas que determinam quem pode acessar determinadas áreas do banco de dados, além de que tipo de operação pode ser realizada por cada usuário. Em um mundo no qual a proteção de dados se tornou uma prioridade, entender as técnicas de autenticação e autorização, além de aplicar boas práticas de segurança, é fundamental para a gestão eficiente de qualquer sistema de banco de dados. O controle de acesso é um mecanismo que define como as informações são protegidas contra acessos não autorizados. Ele funciona estabelecendo restrições sobre o que os usuários podem ou não fazer dentro de um banco de dados. A autenticação é o primeiro passo para o controle de acesso. É o processo de verificar a identidade de um usuário para garantir que ele é quem afirma ser. A autenticação multifactor é especialmente eficaz contra ataques que utilizam a força bruta para quebrar senhas, ou que envolvem phishing, uma técnica que tenta enganar o usuário para que ele forneça suas credenciais de acesso. Ao exigir mais de um fator de autenticação, os sistemas de banco de dados se tornam menos vulneráveis a esses tipos de ameaças. Após o processo de autenticação, entra em jogo a autorização, que é o processo pelo qual o sistema determina o que o usuário autenticado pode fazer. Uma política clara e bem definida de gerenciamento de permissões é indispensável. Ela deve ser documentada e revisada regularmente para garantir que se mantenha alinhada com as necessidades de segurança da organização. Além disso, as permissões dos usuários devem ser revisadas periodicamente para garantir que ninguém tenha acesso indevido a dados sensíveis ou desnecessários. Uma estratégia eficiente é a implementação de políticas baseadas em tempo e contexto. Essa é uma tarefa complexa, mas essencial para a segurança de informações sensíveis.
Políticas robustas, combinadas com técnicas modernas de autenticação e autorização, ajudam a proteger os sistemas contra ameaças internas e externas. Ao seguir as boas práticas e manter-se atualizado com as inovações tecnológicas, as organizações podem garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade de seus dados. A criptografia de dados é uma técnica fundamental no campo da segurança da informação, especialmente em bancos de dados, para garantir que informações sensíveis permaneçam protegidas contra acessos não autorizados. O gerenciamento de riscos e ameaças em bancos de dados envolve a identificação, avaliação e mitigação de vulnerabilidades que podem comprometer a segurança das informações armazenadas. Como os bancos de dados são alvos frequentes de ataques cibernéticos, especialmente devido ao volume de dados confidenciais que contêm, é fundamental que as organizações implementem práticas rigorosas de segurança para proteger essas informações. O primeiro passo é identificar as possíveis ameaças que podem comprometer a segurança do banco de dados. Essas ameaças podem vir de diversas fontes, incluindo hackers externos, usuários mal intencionados internos ou mesmo falhas de sistema. Uma vez que as ameaças são identificadas, é importante avaliar as vulnerabilidades do sistema. Isso inclui revisar a configuração do banco de dados, as políticas de controle de acesso, o uso de criptografia e as práticas de desenvolvimento de aplicativos. Ferramentas automatizadas de avaliação de vulnerabilidades podem ser usadas para detectar falhas de segurança que possam ser exploradas, permitindo que as equipes de tecnologia de informação tomem medidas corretivas antes que um ataque ocorra. A mitigação de riscos envolve a implementação de estratégias para reduzir a probabilidade de ataques e minimizar os danos caso uma vulnerabilidade seja explorada. Uma das principais práticas é manter o software e o banco de dados sempre atualizados com os últimos patches de segurança. Muitas vezes, as vulnerabilidades são descobertas e corrigidas pelos fabricantes de software, mas se os sistemas não forem atualizados regularmente, eles continuam vulneráveis. Outra prática recomendada é a segmentação da rede, que limita o acesso ao banco de dados a partir de diferentes partes da rede. Isso garante que, mesmo que um invasor comprometa uma parte do sistema, ele não terá acesso direto ao banco de dados. Uma política de controle de acesso rigorosa é fundamental para a segurança de bancos de dados. Isso significa que cada usuário deve ter acesso apenas aos dados necessários para realizar suas funções. Esse princípio é conhecido como o princípio do menor privilégio. Outra prática importante é o uso de autenticação multifator, MFA, que adiciona uma camada extra de segurança ao exigir que o usuário forneça mais de uma forma de verificação, como uma senha e um código enviado para o celular. Isso dificulta bastante a ação de invasores que tentam comprometer o sistema. O monitoramento contínuo das atividades no banco de dados é uma prática fundamental para detectar atividades suspeitas em tempo real. O registro de logs é outra medida importante no gerenciamento de riscos. Logs de atividades são registros de todas as ações realizadas no banco de dados, como acessos, alterações e falhas de login. Realizar testes regulares de vulnerabilidade é uma prática essencial para garantir que as defesas do banco de dados estejam sempre atualizadas. O gerenciamento de riscos e ameaças em bancos de dados envolve uma combinação de práticas preventivas, como controle de acesso e criptografia, com estratégias reativas, como monitoramento contínuo e auditorias. Bons estudos e até mais!